E vem conferir o que esperar de Mufasa, o Rei Leão. E na última segunda-feira a Disney divulgou o primeiro trailer completo do filme Mufasa, o Rei Leão. Filme esse que vai chegar nos cinemas no dia 20 de dezembro de 2024 e que não vai ser uma continuação do Rei Leão live action lançado em 2019. Na verdade, ele vai ser um prelúdio que vai contar a história do Mufasa e principalmente do Scar, porque os dois ali meio que tem uma importância muito grande pro Rei Leão como um todo, e eles vão contar como eles foram de melhores amigos de irmão até os grandes inimigos que a gente encontra em um Rei Leão. E com o trailer sendo divulgado, eu quis comentar um pouco sobre ele, porque o meu filme preferido da Disney é o Rei Leão. Eu amo o Rei Leão, foi um filme que eu já assisti milhares de vezes, desde o VHS, passando pelo DVD, e agora quando tem possibilidade no Disney Plus. Então é um filme que eu gosto muito, e por isso resolvi comentar e também especular o que eu acho que vai ser o filme, porque não tem exatamente descrito o que vai ser, então eu vou falar um pouco sobre ele. Mas antes de entrar na continuação, eu queria falar um pouco sobre o filme de 2019, para poder fazer uma linha temporal, para a gente chegar até o que está acontecendo agora. Quando começaram a fazer os live actions, era óbvio e evidente que uma hora ia chegar num dos maiores filmes da Disney, que é o Rei Leão. E isso acabou acontecendo. Divulgaram que iria fazer um live action e até gerou aquela dúvida de como vai funcionar esse live action. Afinal, não tem humanos em um Rei Leão. Então, diferente de Mowgli, que pelo menos tem o Mowgli como humano, aqui não tem nenhum humano. Como vai ser feito? E no começo o filme chamou a atenção por causa do seu teaser, que recriava toda a sequência inicial do ciclo da vida, que é a primeira música do filme. Aí logo depois disso, o filme saiu o segundo trailer e já gerou algumas discussões na internet. Se aquilo era ou não animação, se estava ou não bem feita. E o filme saiu. E o filme dividiu muito o público. Teve uma parte que gostou da animação, achou legal, achou divertido. E teve uma segunda parte que odiou a animação, porque acredita que a animação odiou o live action, porque acredita que o live action ele tira toda a emoção que os personagens têm. Se você voltar para o live action de 2019, você vai perceber isso. Realmente eles colocaram os personagens mais reais possíveis. E para eles serem os mais reais possível, o que acabou acontecendo? Eles acabaram não tendo tanta expressão como eles poderiam ter. E isso acabou gerando revolta na maioria das pessoas que são muito fãs da animação. Como gerou, por exemplo, agora quando saiu o live action da Pequena Sereia, e muita gente também reclamou, por exemplo, do personagem do Linguado, falando que ele não tinha nenhuma expressão, porque ele era um peixe real ali na tela, então ele não tinha expressão como aquele peixe fofinho que você vê na animação. E aqui em live action aconteceu isso. O filme recebeu algumas críticas, mas ele teve a maior bilheteria de live action da Disney até hoje, passando da marca do bilhão. E se um filme passa da marca do bilhão, os fãs podem reclamar o quanto quiser. Ele vai ter continuação. E foi isso que aconteceu. Confirmaram uma continuação, mas logo depois teve toda a pandemia, teve uma parada, o filme entrou num processo, e aí começaram a anunciar até que essa continuação não seria uma continuação direta, seria um prelúdio. E esse prelúdio se chamaria Mufasa, o Rei Leão, onde a gente vai acompanhar a história do Mufasa, pai do Simba. Mas antes de realmente falar sobre o trailer, falar das expectativas futuras e algumas coisas que eu acredito que podem acontecer no filme, só vou lembrar que o Rei Leão, na animação em si, para quem não lembra, não teve só o filme de 1994, que é o grande sucesso que todo mundo conhece. Inclusive, uma curiosidade para quem não sabe, o Rei Leão de 1994, ele foi o filme mais assistido da Disney por anos. Ele só foi passado quando lançou Frozen. Ele é considerado um dos maiores filmes da Disney. E logo depois, de 94, ele teve as suas continuações. Teve uma continuação em 98, que eu acho muito boa e acho a melhor continuação que a Disney já fez das animações, que é O Rei Leão, o Reino de Simba. Depois eles lançaram em 2004 um terceiro filme, que eu já não gosto tanto, que é meio estranho, que é O Rei Leão 3.1, porque ele é um filme que vai acompanhar o Timão e o Pumba reagindo ao primeiro Rei Leão, dando a visão deles sobre a história que acabou de passar. Vale destacar, nesse processo, o Rei Leão fez tanto sucesso que ele ganhou outros produtos. Ele ganhou, por exemplo, livros que a Disney lançou. Ele também ganhou uma série animada chamada Timão e Pumba, onde focava no Timão e Pumba viajando o mundo e também vivendo suas aventuras. E mais pra frente, eles ganharam
uma série animada que focava no filho do Simba, que chamava Kion, e a série chamava A Guarda do Leão. Então tiveram todas as produções, sem contar o live action já mencionado. E agora falar um pouco finalmente da continuação Mufasa do Rei Leão, começando falando qual foi a sinopse oficial que eles divulgaram do filme. E a sinopse é mais ou menos a seguinte: e Simba conta com a ajuda de Rafiki para contar a lenda de Mufasa, a jovem filhote de leão Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba emprestando seus característicos talentos cômicos, narrando através de flashbacks a história apresentada de Mufasa como filhote órfão, perdido e sozinho, até que ele conhece um simpático leão chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca do seu destino. Seus laços serão testados enquanto eles trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal. Bom, vamos falar algumas características de elenco do filme antes de começar as teorias. A primeira coisa é a mudança do diretor. O diretor do primeiro filme, ele é o Jon Favreau, que ele também é muito conhecido por ter feito a live action de Mowgli e também ter participado muito do universo da Marvel. Agora, quem vai assumir a direção é o Barry Jenkins, que para quem não conhece, é o diretor ganhador do Oscar por Moonlight, um filmaço, inclusive, se você não viu, pode ver sem medo. Além disso, mais 4 atores retornam do primeiro para o segundo filme, e eles são a Beyoncé e também o Donald Glover, vivendo respectivamente de novo a Nala e o Simba. Você também tem o Seth Rogen voltando para fazer o Pumba, o Billy Eichner voltando para fazer o Timão. Além disso, a gente também tem que falar sobre as novidades na voz, porque vai ter uma adição muito interessante e 2 atores novos que é bom destacar porque eles estão entrando nesse elenco. Bom, primeiro eu vou falar da adição que é interessante, que seria a atriz Blue Ivy Carter, que é a filha da Beyoncé e que aqui ela está sendo escalada para poder fazer a Kiara, que é a filha do Simba com a Nala. E depois disso temos as 2 adições dos personagens principais, Mufasa e também o Scar. Porque no primeiro filme, na animação, quem faz a voz do Mufasa é o James Earl Jones, que é muito conhecido por fazer o Darth Vader, mas dá a voz pro Darth Vader, e ele também dá a voz do Mufasa lá na animação de 94. Ele voltou pro filme. O outro cara que fez a voz do Scar era o Joel Efford, e ele não é o cara da animação de 94, mas aqui ele fez a da live action, só que eles tiraram os 2 e mudaram para um elenco mais jovem, para 2 atores, os Aaron Pierre e Kevin Harrison Jr., que são 2 atores que foram escolhidos para fazerem a voz deles, e só para falar por que eles fizeram isso. Óbvio que os atores antigos eles têm vozes mais fortes, mas eu acredito que pelo Mufasa e o Scar estarem na sua adolescência nesse filme, quiseram colocar uma voz mais limpa e mais jovem para os personagens, para ter essa diferença de ele tá mais velho no Rei Leão do que ele tá no filme do Mufasa. Bom, agora que eu já falei do elenco, vamos falar um pouco sobre o que pode acontecer nesse filme. Como a própria sinopse diz, a gente vai conhecer o Mufasa, um jovem leão que ele não é herdeiro de nada. E ele encontra o Taka, e o Taka é o Scar, pra quem não sabe. Na história original, o Taka é o Scar. E a partir daí, eles vão acabar vivendo, são irmãos adotivos, e a partir daí, eles vão vivendo essa aventura juntos pelo mundo, tentando sobreviver. Já foi confirmado que os pais deles estão ali presentes juntos e provavelmente vai acontecer alguma tragédia para eles terem que fugir. Porque falam que o grande inimigo mortal que está na sinopse são um grupo de leões que vão atrás deles. Leões e leoas que vão atrás deles. Bom, provavelmente o pai deles vai morrer em alguma parte do filme e eles vão ter que viver essa aventura até chegar na Pedra do Rei. E a partir dessa aventura a gente vai ver a diferença de um pro outro. Como provavelmente o Mufasa vai se mostrar um rei e um líder mais forte, enquanto o Scar vai querer esse cara que vai querer liderar, um cara que pensa mais nele, provavelmente. Provavelmente o que vai fazer a mudança nele vai ser a partir dele ganhar a sua cicatriz. Ele vai ganhar a cicatriz, vai ser chamado de Taka, vai virar Scar, e nesse processo da aventura eles vão conhecer outros personagens famosos, como o Rafiki, como a Sarabi, que provavelmente vão ajudar eles a acompanhar toda essa jornada. Algumas coisas interessantes sobre esse filme, e que eu acho que... porque essa é a história base. Todo mundo sabia que seria a história do Mufasa, seria ele com o Scar, como esse cenário de amigos para vilões. Já tinha saído uma sinopse que ia ter outros leões que iam seguir eles ao longo do filme todo. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção aqui que eu acho que podem ser interessantes que foram apresentadas no trailer. A primeira coisa que eu acho interessante que foi apresentada no trailer é como que vai ser essa ideia da Kiara dentro do filme.
Pra quem não lembra, a Kiara existe no universo do Rei Leão. Ela aparece na Guarda do Leão, mas ela principalmente aparece em O Rei Leão 2, O Reino de Simba, onde ela é a protagonista, onde ela se apaixona pelo Kovu, eles acabam vivendo seu romance, os exilados contra o Simba, e tem toda essa história do Rei Leão 2. Mas a partir daí, ali no trailer, aparecem algumas sequências que podem envolver isso. Que, por exemplo, a sequência que a Kiara conhece o Kovu é a sequência que ela cai no mundo, num lago de jacarés. E a partir daí tem essa sequência com jacarés. Pode ser que tenha alguma sequência do filme envolvendo a Kiara. Pode ser que ela não comece simplesmente já contando a história do começo pra ela. Pode ser que tenha uma participação um pouco pequena, já até preparando para um terceiro filme, caso esse dê muita bilheteria. Isso eu acho interessante. Outra coisa que eu acho interessante é a participação do Timão e do Pumba, como eles vão contar essa história. Realmente eu acho que isso pode ser bom e ruim. Vai ser bom e ruim dependendo de como colocar os personagens. Porque eu acho que eles não vão ter uma participação tão grande. Eles vão contar pra Kiara como foi a aventura deles conhecendo o Simba, mais ou menos como é o Rei Leão 3 que eu mencionei aqui. E no trailer tem uma cena onde o Scar tá praticamente lutando contra o Timão e Pumba. Esse já é eles inventando o que aconteceu e usando aquele humor cômico que eles têm, e isso é bem interessante, como eles vão introduzir isso dentro do filme. E aí começa essa história do Rafiki contando a história pra eles. Também acho que o Donald Glover e a Beyoncé não vai ter tanta participação no filme. Vão ser mais eles dando algumas pontos, um momento ou outro, quando sair de um flashback, no começo, no final do filme. Eu acho que essa vai ser mais as participações dele. Então essas são algumas coisas que dá pra tirar. E a outra coisa que dá pra tirar é de alguns atores que estão escalados no filme e não tem uma certeza de quem eles vão fazer dentro deles. Dois exemplos são o Mads Mikkelsen e a Thandie Newton. Bom, o Mads Mikkelsen é um excelente ator e ele, como sempre, vai fazer o vilão do filme. Dá pra saber que ele vai ser provavelmente esse leão que tá atrás do Scar e do Simba, do Scar e do Mufasa por algum motivo pra querer matar eles. Só que o que me chama a atenção mais nesse trailer é a Thandie Newton, que ela é uma atriz que também é curtida por fazer esse papel de personagens mais anti-heroínas. Inclusive, ela tá incrível no Westworld. Eu também tive essa personagem que ela parece que você não sabe qual lado ela tá, se ela tá bem ou se ela tá mal. Aqui eu fiquei pensando que se ela não poderia ser também uma introdução para um terceiro filme, fazendo, por exemplo, a Zira, porque isso pode acontecer. Já que é uma introdução do Mufasa e do Scar, e se esse filme der certo, vão querer fazer continuações, eu não ficaria surpreso se aqui eles estabelecessem várias coisas futuras pra gente ver em sequência de Rei Leão. E uma coisa que pode acontecer é a Zira, como a Zira conhece o Scar, e a partir daí continuar o filme. Tanto que aí poderia até ser uma introdução pra depois do flashback mostrar essa personagem dela com o Kovu, por exemplo, tendo um terceiro filme. Eu acho que seria muito interessante se usassem ela dessa forma. Isso é que dá pra tirar mais ou menos do trailer em relação à história e possibilidades futuras. E a última coisa que eu queria falar um pouco da parte técnica do trailer, porque eu já mencionei que eu queria falar sobre a história, o que eu acho que ela vai ser, alguns pontos que podem ser bem trabalhados tanto pro filme como futuramente, e agora eu vou falar um pouco, eu falei um pouco da Kiara, que é uma coisa que eu queria muito ver, porque eu gosto muito da personagem no filme do Rei Leão, e agora eu vou falar um pouco sobre a parte técnica do trailer. E eu queria falar um pouco sobre isso. E como eu falei, no primeiro filme ele teve muitas críticas de uma parte dos fãs, porque achou que os personagens não tinham expressão. E aqui eles mudaram a expressão dos personagens. Pode reassistir trailer e filme de 2019, você vê que eles têm aspectos muito mais de leão reais, e aqui você pode ver que tentaram tirar um pouco isso. O Mufasa, principalmente, está com olhos muito mais largos, muito maiores, para tentar dar mais expressão para os personagens. Isso eu não acho ruim, mas eu acho que precisa de expressão, mas pode gerar um pouco de estranhamento ali, e isso pode acabar até sendo um dos grandes problemas do filme. Sem contar que tem o CGI, que eu não vou falar muito aqui, porque o trailer não tá... O filme vai lançar em dezembro, a gente vai demorar muito pro filme chegar, vão refinar mais ele, mas eu queria falar mais dessa parte técnica envolvendo a parte da face dos leões, que realmente eles mudaram bastante. Outra coisa que é muito interessante, que eu acho que pode ser legal, é como eles vão usar a natureza como um todo. Gostei que aparece o deserto, porque onde o Mufasa tá um deserto como um todo, os animais não têm onde comer. Mostram também a parte do gelo, onde eles tentam viver ali, e também é muito legal, porque muita gente não sabia que na África existem lugares que realmente nevam, e isso é muito interessante. E tem a parte de uma floresta que eu também achei interessante. Achei legal como eles vão usar todo o elemento do universo de Rei Leão, talvez até para os próprios animais começarem a respeitar o Mufasa. Outra coisa que eu acho interessante é que o trailer já começa na neve. Então eu acredito que aquele deserto que aparece depois vai ter uma relação com aquilo. E isso pode ser muito interessante. Eu gostei do trailer, eu queria estar mais empolgado por ser Rei Leão, não estou tão empolgado como eu gostaria de estar, mas eu acho que pode ser um bom filme. Eu acho muito bom voltar a estar no universo de Rei Leão, e eu espero que dessa vez eles acertem, porque eu gostaria muito de ter mais conteúdo de Rei Leão, porque eu sou muito fã, como eu falei, o meu filme preferido da Disney, e a continuação pra mim é a melhor continuação que a Disney tem em questão de animação. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera de Mufasa ou Rei Leão? Você acha que pode ser um bom filme ou você não espera nada? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.